Bom dia, meu nome é Aline e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da água e suas propriedades físicas. Enquanto a gente conversa, eu vou preparar o chá e assim a gente vai conversando sobre algumas questões. Aqui nós temos então a água no estado líquido. Estou colocando então na chaleira e colocarei então para ferver. Bem, mas a água, então, ela é composta formada por uma molécula. A molécula de água, então, ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. O ângulo formado pelos dois átomos de hidrogênio permite que a molécula de água seja um solvente universal. O ângulo aqui formado, então, por elas possui um valor de 104,5 graus ou 104 graus e 31 minutos. A molécula de água, então, ela é formada por ligações covalentes entre os átomos de hidrogênio ligados ao átomo de oxigênio. Para então formar a água líquida, uma molécula de água une-se a outra molécula de água através de ligações de pontes de hidrogênio entre um hidrogênio e outro oxigênio de outra molécula. A água é uma das substâncias que não altera sua conformação molecular em diferentes estados físicos. Nós podemos encontrar a água na forma líquida, na forma sólida, que é quando as moléculas estão bem próximas umas das outras, e no estado de vapor, em que as moléculas estão em agitação e, consequentemente, mais separadas entre si. Para fazer o nosso chá, então, nós necessitamos aquecer a água. Assim, devemos fornecer uma quantidade de calor para que a água seja, então, aquecida de modo adequado. Esse calor recebido é o calor sensível, que equivale a uma quantidade de calor para elevar a temperatura da substância em 1 grau centígrados, sendo que a massa dessa substância é igual a 1 grama. Nesse caso, nós temos, então, muito mais do que 1 grama de água e, consequentemente, a temperatura ela vai se elevar até a ebulição, até 100 graus Celsius. A passagem do estado líquido para o estado de vapor chama-se calor latente, que é a quantidade de calor fornecida para que a água passe do estado líquido ao gasoso sem mudança de temperatura. Bem, para a gente entender então os processos de transformação física do estado da água, nós podemos acompanhar então pelo diagrama de fases da água, que é um diagrama do tipo pressão versus temperatura. Basicamente, todas as substâncias podem ser representadas por um diagrama de fases como esse. A água, então, ela foi estudada plotando-se vários pares de pressão e temperatura e vendo o estado a que ela se portava. Então, por exemplo, o estado de fusão da água, que é o estado em que a água passa do sólido para o líquido, a temperatura da água é de 0 graus Celsius a uma pressão normal. Já para o estado líquido, para o gasoso, de vapor da água, o processo chama-se vaporização e a temperatura está aproximadamente em 100 graus Celsius. Nesse intervalo de 0 graus até 100 graus Celsius, a água encontra-se em estado líquido. Nesse estado líquido, o calor específico da água é de 1 caloria por grama de água a cada 1 grau Celsius. Ou seja, para elevar a temperatura em 1 grau Celsius, é necessário 1 caloria para cada grama de água. Esse valor é alto em relação ao valor de outras substâncias, como, por exemplo, o calor específico do gelo é de 0,5 calorias por grama por graus centígrados. O alumínio é de 0,22 calorias. O ferro é de 0,11. E o mercúrio, o elemento que a gente estuda bastante também, é de 0,033 calorias.
Então a água é o que possui um valor específico maior, ou seja, se formos comparar o tempo de ebulição, vaporização, por exemplo, a água é a que demoraria mais para entrar nesse estado. Bem, então a água já ferveu, eu vou pegar um pouco de camomila para nós fazermos o nosso chá. E a camomila ela é uma planta medicinal, produzida principalmente no sul do país, e que, quando plantada em épocas secas, ela necessita de muita irrigação. A sua produção ela pode se dar até 500 quilos por hectare. Bom, então agora o chá eu vou dar uma peneirada, agora que ele já está formado. Eu vou peneirar um pouquinho essa camomila. E aí, como eu não utilizo açúcar, eu gosto de usar um pouquinho de mel. Então, coloco um pouco de mel, que dá uma adocicada. E olha só que propriedade legal do mel. O mel é extremamente viscoso. A viscosidade, então, é uma propriedade que reflete a facilidade das suas moléculas deslizarem umas sobre as outras. A viscosidade, então, ela varia com a temperatura aplicada ao fluido. Então, por exemplo, o mel aqui, ele está bem viscoso, certo? Ele demora para que as suas moléculas deslizem umas sobre as outras. Quando eu coloco ele, então, dentro de uma xícara de chá cuja temperatura está elevada, esse mel facilmente vai se desgrudar da colher, porque com o aumento da temperatura, o fluido mel acaba se tornando um pouco mais líquido e assim a facilidade das moléculas em escorregar umas sobre as outras é aumentada. Se eu colocasse essa colher de mel numa água fria, ele não se desprenderia tão facilmente da colher como na situação com a água quente. Então, existem dois tipos de viscosidade, a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática. Bem, a viscosidade dinâmica, então, ela relaciona a tensão de cisalhamento com a taxa de deformação do fluido. A taxa de deformação se dá, então, pela variação da velocidade e a distância percorrida pelo fluido. Então, se nós fizermos tensão de cisalhamento, nada mais é do que uma força em relação a uma área, dividido pela taxa de deformação, nós teremos uma constante. Então, já que nós temos uma constante, eu posso simplesmente representar a tensão de cisalhamento sendo igual à viscosidade dinâmica vezes a variação da velocidade pelo deslocamento. Ou seja, viscosidade dinâmica multiplicado pela taxa de deformação. As unidades mais conhecidas dessa viscosidade dinâmica seria Pascal vezes segundos ou Newton vezes segundo por metro quadrado. Assim, nós temos a viscosidade cinemática, que nada mais é do que a viscosidade dinâmica pela massa específica do fluido. A viscosidade cinemática, então, pode ser representada pela unidade de metro quadrado por segundo. Bem, então como o meu chá está um pouquinho quente, para eu conseguir beber, eu sempre coloco uma pedrinha de gelo. E o gelo nada mais é do que água no estado sólido. Quando eu coloco então no recipiente com diferença de temperatura, nesse caso aqui mais quente, o gelo então ele facilmente vai se derreter, passando do estado sólido para o estado líquido, num processo de liquefação. As moléculas então no estado sólido elas estão fortemente aderidas umas às outras. Bem, a massa específica, comentada anteriormente da viscosidade cinemática, nada mais é do que a relação entre a massa de uma substância e o volume ocupado por ela. Normalmente, a massa nós iremos representar, então, no sistema internacional em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Então, a unidade da massa específica será quilogramas por metros cúbicos. Outra propriedade também, nós temos o peso específico, que nada mais é do que o peso de uma substância em relação ao volume ocupado por ela.
Bem, peso, o conceito de peso é o quê? É a massa da substância vezes a aceleração da gravidade. Então, divididos por um volume. Então, nós teremos Newton por metro cúbico, certo? Então, nós temos uma massa em quilogramas vezes a aceleração da gravidade, isso é Newton por metro cúbico. Bem, aproveitando o gancho, então, sobre massa específica e peso específico, outro conceito que nós temos é a densidade. A densidade nada mais é do que a relação entre a massa específica de uma substância e uma outra massa específica de outra substância, normalmente considerada padrão. Então, a densidade ela é representada por D, e aí é uma massa específica de uma substância por outra massa específica de uma substância considerada padrão. Nesse caso, nós normalmente usamos a substância água, pois a sua dimensão em uma temperatura normal de 25 graus Celsius, a sua massa específica é aproximadamente igual a 1000 kg por metro cúbico. E a gente ainda vai conversar sobre tensão superficial, que é um fenômeno que ocorre normalmente entre a interface líquido e gás. Todo mundo já deve ter visto o exemplo do clips boiando sobre a superfície da água, bem como o inseto que ele não afunda em contato com a água. Isso ocorre devido ao fenômeno da tensão superficial. Esse fenômeno está muito bem representado aqui pela foto do nadador, em que o líquido se comporta como se estivesse coberto por uma membrana elástica, sob tensão, com tendência a se contrair. Isso ocorre devido às forças coesivas atuantes sobre cada molécula. Nesse exemplo, novamente com o mosquito, sobre a superfície da água, ele demonstra então que a tensão superficial se origina das forças de atração intermoleculares, que são denominadas então forças de coesão, que é o fenômeno capaz de manter as moléculas do líquido unidas. Nesse exemplo, nós temos então as moléculas em contato com o sólido. Quando uma molécula, então, ela forma um ângulo maior do que 90 graus com a superfície desse sólido, essa molécula de fluido não irá molhar a superfície. Já quando a molécula em contato com o sólido forma um ângulo menor do que 90 graus, um ângulo agudo, esse fluido irá molhar então o sólido. Isso denomina-se molhabilidade, a capacidade de molhabilidade. Então ela é crescente conforme o ângulo de contato diminui entre líquido e sólido. Outro exemplo que nós temos são as gotas da chuva quando caem então escorrendo pelo vidro da nossa janela. As gotas da chuva, elas formam então um ângulo maior do que 90 graus e não molham o vidro. No entanto, se esse vidro estiver com um detergente aplicado sobre a sua superfície, esse detergente vai quebrar a tensão superficial entre o líquido e o sólido vidro. E assim as gotas vão se espalhar por todo o vidro. Assim como um exemplo do vidro e das gotas de chuva, nós podemos observar então essa gotícula de água sobre essa suculenta, uma crassulácea, em que a tensão superficial aqui ela ainda não foi quebrada e, portanto, essa gotícula, ela não molha a superfície das folhas. Esse contato entre uma superfície sólida e o líquido é denominado adesão. Então, ocorre devido às forças de adesão. Logo, a tensão superficial ela é o somatório de forças de coesão com forças de adesão. E é por isso que também existem fenômenos como a capilaridade. Capilaridade, por exemplo, é quando você coloca um tubo de diâmetro muito pequeno dentro de um líquido e esse fluido, então, esse líquido, ele ascende ao tubo. Como, por exemplo, um canudo, simplesmente assim. Esse é o fenômeno da capilaridade, devido às forças de adesão e coesão. Então, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era sobre isso, algumas propriedades físicas da água. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.
Ele fala. Bem, agora que o chá tá pronto, eu vou tomar. Ele ficou bem gostoso, bem docinho. A massa específica da água normalmente é considerada conforme 1000 kg por metro cúbico. Algo que facilita alguns cálculos pra gente.